Aleluia! Te coloca de pé para a gente estar orando pela palavra. A irmã Tânia vai estar orando pela palavra. Em nome de Jesus. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, nós chegamos diante de Ti, Jesus. Nos colocando, Senhor, na Tua presença, Pai. Colocando o Teu Filho, Senhor, na Tua presença neste momento, Pai. Para que Ele venha a ser usado grandemente pelo Teu poder, a Tua glória, a Tua graça, Senhor. Que diminua Ele e cresça o Senhor, Senhor. Venha falar conosco tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Não aquilo que nós queremos, Pai. Porque queremos muitas coisas, Senhor. Mas é o que nós precisamos nesta noite, Pai. Continua usando a vida do Teu Filho como Tu sempre usaste, Pai. Com sabedoria, Senhor. A sabedoria que vem direto do trono, Senhor, para a vida dele, Pai. Que ele venha, Senhor, falar, Pai, tudo aquilo que Tu queres, Pai. E a Tua palavra venha atingir o alvo, Senhor. Que somos nós, Senhor. Papai, fala conosco nesta noite, porque estamos aqui, em nome Senhor, de Jesus. para ouvir a Tua voz, Aleluia. Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus em nome de Jesus. Israel, coloca ali a palavra para nós, ali no computador, amém? Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo 24, pode se sentar, querido, em nome de Jesus, amém? Quero trazer uma palavra dos céus para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, amém? Enquanto você vai abrindo ali, coloca aí, por favor, meu amor, então. Mateus 24, 3, em nome de Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, 3. Esse é só para nós nos situarmos dentro da palavra de hoje, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, querido. E diz a palavra assim, ó. Tendo Jesus, bota na NVI aí, por favor. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado que ninguém os... Cadê a igreja? Vamos lá? Cuidado que ninguém os... Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenha medo, porque é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares, porém, tudo isso será o início das dores. Não é das dores não, irmã das dores, é das dores. Então, eles o entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês quem, querido? Nós, a igreja, seremos o quê? Odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E devido ao aumento da maldade, em outras versões, o aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que o quê? Que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Então, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fugem para os montes, quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça nem no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhe disser,
vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais, e olha só, e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos. Veja que eu os avisei já antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está no deserto, não saia. Ou ali está o Cristo dentro de casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. E eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Amém? Foi um texto bem longo, mas é importante para nos contextualizarmos e entendermos o que estamos vivendo. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, é uma palavra forte, é uma palavra tremenda, mas nós precisamos ouvi-la, que neste momento todo espírito das trevas que se levanta contra a tua palavra, cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu declaro expulso desse lugar todo espírito do inferno que vem tentar roubar a nossa mente e o nosso coração, todo espírito de dispersão, todo espírito das trevas que vem a roubar a revelação do céu, está expulso agora, em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada vida aqui nesta igreja, sobre cada vida que assiste online, e Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja hoje, poderosamente, que não seja eu, Deus, eu não tenho nada, mas seja o teu Espírito, Deus, é o que te pedimos, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, e a igreja diz, oh glória a Deus, aplauda ao Senhor, querido. Amém, amados? Então, a palavra de Deus fala aqui sobre os discípulos chegarem e perguntarem: Senhor, quando será o grande dia da tua vinda? E o Senhor Jesus começa nesse evangelho trazer a revelação do que aconteceria nos últimos dias. E ele começa a falar sobre guerras, rumores de guerra, fome, peste, perseguição à igreja. Só que interessante é que, amados, o que você precisa? Nós vivemos hoje, o que é, minha sogra? Eu não entendi. O óleo, amém. Nós vivemos hoje, sabe o quê? Uma realidade. Preste atenção aqui, irmãos, em nome de Jesus. Nós vivemos hoje uma realidade muito preocupante. Nós vemos guerra no Oriente Médio, Israel e Estados Unidos guerreando lá no Oriente Médio com o Irã. Nós vemos Hamas, Hezbollah. Aí a gente já vê a Rússia e a Ucrânia em 4 anos de guerra. Nós vemos rumores de guerra por todos os lugares. E aí eu digo, será que esse é o sinal que o Senhor está às portas, querido? Mas alguns aqui podem dizer assim, sempre houve guerra. E isso é verdade, querido. Sempre aconteceram guerras. Talvez se a gente vivesse no início da Primeira Guerra Mundial, alguém aqui viveu 1918, 19, é isso, Israel? É isso, né? Obrigado. Talvez você diria, aquele povo naquela época, olha aí, guerra, rumores de guerra, os crentes daquela época diziam, é Jesus que está voltando. Mas o que aconteceu? A guerra acabou e Jesus voltou, querido? Não, Jesus não voltou. Depois veio o quê? Veio a Segunda Grande Guerra. E daí novamente disseram, agora sim, é Jesus que vai voltar. Olha aí a guerra, olha aí a guerra mundial, olha aí, meu Deus. E o que aconteceu? Jesus não voltou também. E agora nós vivemos o quê? Um novo momento de instabilidade.
Potências mundiais como Rússia, China e Estados Unidos sobem os tons de ameaça. Estados Unidos e Israel atacando o Oriente Médio, sendo atacado. Alguém viu os últimos vídeos? Que até o domo de ferro lá de Israel não está segurando mais as bombas e os mísseis, querido. E aí a China e a Rússia ameaçam também retalhar o ataque. Já estão se falando em armas nucleares. A França está aumentando seu arsenal de armas nucleares. E aí alguns crentes agora estão dizendo, agora sim ele vai voltar. Agora Jesus vai voltar. Porém, nós temos outro grupo de crentes já um pouco cético dizendo, não, nada a ver. Nada a ver. Isso vai ser que nem antes. Jesus não vai voltar agora. Mas a questão é, querido, não são somente as guerras ou rumores de guerra que sempre aconteceram que vão ser os sinais da sua volta. Mas a palavra de Deus fala no versículo 32 assim, aprendam a... Jesus é maravilhoso. Ele fala assim, querido, aprenda a lição da figueira. Preste atenção, quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E ele fala, assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Ou seja, assim como eu consigo saber o tempo das estações do ano, eu vejo lá minha laranjeira está começando a dar fruto, eu já sei que está chegando a primavera, não, o outono e o inverno. Minha árvore está ficando cheia de laranja de bergamota. Quem quiser depois, vamos lá buscar. Da mesma forma que eu sei que quando está ali no tempo da colheita, eu vou vendo que os sinais dos tempos das estações, o Senhor fala que os sinais descritos em Mateus 24, que nós lemos agora, serão uma forma de sabermos que próximo está a sua vinda. Amém, igreja? Vocês estão aí? E amados, muitos estudiosos e teólogos afirmam que o maior sinal da vinda de Jesus é a figueira florescer. Mas aí acontece, quem é essa figueira, querido? Em toda a palavra de Deus, a nação de Israel sempre foi comparada a uma figueira. Jesus fala que eu sou a videira, vós sois os ramos. Jesus, quando vê a figueira cheia de folhas e sem fruto, ele amaldiçoou que a figueira, simbolizando quem? A figueira era o povo de Israel que não frutificava. Então, se a figueira é a nação de Israel, e um dos maiores sinais da sua volta seria a nação de Israel voltar a florescer, o que seria voltar a florescer, querido? Para entender isso, nós precisamos voltar à história. O que aconteceu? Igreja, Jesus Cristo foi morto, ressuscitou ao terceiro dia. O evangelho começou a ser pregado em Jerusalém, na Judéia, Samaria, confins da terra. O evangelho começou a ser pregado, começou a bombar o crescimento da igreja. Porém, em 70 depois de Cristo, a história nos diz que a nação de Israel, os judeus, se revoltam contra o governo de Roma. Aquilo ali já era um estupim pronto para explodir. Mas aí, de repente, Roma envia o general Tito e ele é convocado e ele destrói toda a cidade de Jerusalém, até o templo é derrubado e não fica pedra sobre pedra. Como Jesus profetizou, que falou o quê? Que este templo não ficaria pedra sobre pedra. E o que acontece? Milhares de judeus são mortos e acontece a famosa o quê? Diáspora. O que era a diáspora? É onde todo o povo de Deus foi espalhado pela face da terra e Jerusalém deixou de existir, pelo menos como capital de Israel. E assim ficou os judeus por quanto tempo, querido? 2000 anos. 2000 anos. E por que Tito fez isso, permitiu isso? Porque ele queria extirpar. O César queria acabar com a linhagem judaica na terra. Tanto é que quando os judeus foram expulsos de Jerusalém, quem ele colocou para reinar naquela terra? Eles expulsaram os judeus, aliás, ele queria matar, né? Ele exterminou com o máximo que pôde, muitos fugiram e... Amém? Glória a Deus, preste atenção, irmãos, por favor. Então, o que acontece? Aí, o César, ele coloca o pior inimigo de Israel para reinar naquela terra. Quem que ele coloca? Os filisteus.
Os filisteus começaram a governar e reinar aquela terra de Jerusalém. E sabe o que significa filisteus? Filisteus é a mesma palavra para usar Palestina. Palestina é uma derivação de filisteu. Hoje nós vemos lá aquela guerra na Palestina, os palestinos que na verdade são o quê? São descendentes do maior inimigo de Israel, os filisteus. Mas o que acontece? Houve a Segunda Guerra Mundial, houve o genocídio dos judeus, onde mais de 5 milhões de judeus foram mortos. E aí em 1947, na ONU, inclusive um brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi responsável para que o Estado de Israel fosse criado. E aí o que acontece? Em 1947, após 2000 anos do povo de Deus espalhado pela terra, tinha judeu na Alemanha, na França, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, esse povo todo voltou de volta para a sua terra. Agora, sabe o que é interessante? Esse povo voltou mantendo a sua língua, ou seja, o hebraico, voltou com seus costumes e até mesmo com a sua fé. E como a palavra diz, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas se aconteçam. Então o que acontece? O maior sinal da volta de Jesus seria a figueira voltar a florescer. Se a figueira é Israel, Israel voltou a florescer em 1947, quando ela voltou a ser nação independente. E desde que ela foi colocada como nação, qual a nação? Irmãos, sabe qual o tamanho de Israel? É menor que o estado de Sergipe, querido. Israel, a faixa de terra de Israel, ela não chega a ser nem 1/3 do estado do Rio Grande do Sul. E mesmo sendo tão pequena, com um povo teoricamente tão sofrido, esse povo foi perseguido, inclusive como nação. Nós tivemos a Guerra dos 7 Dias, onde todo o povo árabe se reuniu para exterminar Israel. Durante vários anos, Israel tenta ser exterminado. Você vê o Hamas agora gritando que o objetivo deles é destruir toda a linhagem judaica. E por quê, querido? Porque há uma palavra profética sobre Israel, e ela diz que quando a nação de Israel voltasse a florescer, seria o maior sinal da volta de Cristo. E ele termina dizendo assim, ó, e essa geração vai ser a geração onde todos esses sinais acontecerão. E que geração é essa, querido? A geração que vivenciar o florescimento de Israel. Querido, nós somos essa geração. Nós somos a geração que vamos vivenciar os grandes sinais de Cristo. Então eu digo, as guerras que nós vemos hoje, os rumores que nós vimos, os sinais que acontecem, eles não são por acaso, querido. Os sinais tanto político, social e econômico nos evidencia que nós somos a geração que verá o Cordeiro voltar, querido, que verá a volta do Filho do Homem. Então, se hoje nós vemos esses rumores de guerra, se hoje nós vemos nações se levantando contra nações, pode se preparar que vai piorar, querido. Em breve nós vemos aí a formação de um governo mundial. Em breve nós veremos a formação de uma única moeda, porque está na Bíblia. E a minha ideia hoje não é falar sobre escatologia, não é falar sobre visões escatológicas. Se a igreja vai ser arrebatada no início, no meio, no final da tribulação, e eu não vou falar sobre isso, mas eu estou dizendo isso para contextualizar o que eu quero trazer a mensagem de hoje. Que primeiro, Jesus está às portas. A situação vai piorar. Nós vamos ver daqui a pouco o governo determinando o que você pode ou não pode comprar. Nós veremos agora nações se levantando, bombas nucleares explodindo. Diz a palavra que 1/3 da população morreria, querido. Então, se prepare, porque vai ficar pior. Mas, querido, para nós contextualizarmos o porquê disso, eu quero te expor o cenário mundial que nós vivemos, o cenário geopolítico, para entender por que Jesus trouxe essa revelação. Porque em Mateus 25:1, ele vem trazendo o porquê que nós precisamos entender sobre os sinais. Jesus falando assim, olha, querido, eu vou falar os sinais da minha vida. Vai haver nação contra nação, fome, peste, grande perseguição é o meu nome. Aqueles que ficarem fiel até o fim vão ver a volta do Filho do Homem. E ele diz assim, olha, mas vos odiarão, vos perseguirão, se possível for, até os escolhidos vão ser enganados, vão se levantar falsos profetas, trazendo falsas profecias, vão se levantar falsos cristos. E ele fala em Mateus 25:1, coloca para mim, fugiu lá a mulher do computador. Israel, volta para lá porque é difícil, ela não consegue ficar parada.
Pastora Lisiane, dá um exemplo, fica parada aí, por favor. E em Mateus 25, Jesus ele traz essa introdução falando sobre os sinais da sua vinda. E finalmente ele fala assim, ó, o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias, as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e imprudentes e 5 eram sábias, prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Já as prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas juntamente com as suas lanternas. E o noivo demorou a chegar. Olha só, o noivo demorou. Todas ficaram com sono e adormeceram. Porém, à meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Então elas saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lanternas, as suas candeias. E as insensatas disseram às prudentes: nos dá um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Porém elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para você. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não os conheço. Amados, eu estou ministrando, por favor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Agora, veja, queridos, que após Jesus falar sobre o sinal da sua vida, ele introduz uma parábola que fala sobre o quê? Como ele encontrará a sua igreja no momento da sua volta. Veja bem, Jesus ele dá toda uma introdução falando sobre os sinais que vão acontecer, os sinais que estavam por vir, para que a igreja não fosse pega de surpresa. E ele fala, então, quando chegar o dia, vão existir 10 virgens. E ele traz uma parábola. E querido, aqui o texto nos mostra a existência do quê? De 10 virgens, que possuíam o mesmo objetivo e propósito. Qual era o objetivo das virgens, querido? Esperar a chegada do... Então o que acontece? Então de repente o noivo está por vir e essas noivas, essas virgens começam a esperar, porém ele começa a demorar a aparecer e elas dormem, querido. Mas assim, eu queria que vocês entendessem o que eram essas 10 virgens. Antigamente, o casamento judaico era feito assim, ó. Era uma festa que não era apenas o dia do casamento. Ela durava meses. Primeiro, o noivo vinha na casa da noiva, que ele tinha escolhido. Vamos supor que a noiva fosse, fosse a irmã Suzy. Eu fui na casa da irmã Suzy, fiquei namorado pela irmã Suzy. Eu chegava para o pai dela e falava assim: olha, eu quero casar com a Suzy. Aí eu ia lá, pagava o dote, que era um valor pela posse, né, para adquirir essa bênção maravilhosa que seria a Suzy. O noivo voltava para a sua casa para preparar a chegada da sua noiva, preparar um quarto, preparar uma casa. Depois o noivo voltava para reencontrar a sua esposa com uma grande caravana de amigos, ou seja, ele vinha festejando para poder receber a noiva, e a noiva aguardava a chegada do seu noivo juntamente com as virgens. Agora, interessante que a noiva não são as virgens. Essas 10 virgens são semelhantes, sabe o quê? As damas de honra hoje. Quando você vai casar, a mulher tem o quê? Tem gente que tem 2, 3, tem mulher que tem 20 damas de honra, né? É bom ter bastante dama de honra porque aumenta os presentes, né? Dizem que o melhor presente são das damas e dos damos, né? Então, diz a palavra de Deus o quê? Diz a história que as virgens, elas eram as damas de honra que acompanhavam a noiva até o seu noivo. Então, a noiva aguardava a chegada do seu noivo, ela não sabia nem a hora e nem o dia, mas ela sabia a estação. Ela sabia assim, ó, o noivo vai voltar esse mês. Esse é o mês do meu casamento. Só que ela não sabia, podia ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no sábado. Então o que ela fazia? Ela ficava, ela e as suas virgens, aguardando a volta dele. Porque quando fosse dado o sinal,
as virgens acenderiam as suas lâmpadas, geralmente esse encontro entre eles era à noite, e elas iam iluminando. Imagina que coisa linda, querido. O noivo chegando com seus amigos festejando, a noiva chegando com as suas virgens, com as lâmpadas acesas à noite, e finalmente o noivo encontraria a sua noiva e entrariam para as festas da núpcia do casamento. Então, essa é a revelação das 10 virgens. E da mesma forma, querido, olha só que interessante. Quem foi que nos comprou, nos pagou um dote para nos resgatar da morte do inferno? Jesus. Jesus também nos comprou, ele pagou o dote, e o dote dele não foi pago com ouro e nem com pedras preciosas, mas foi com seu sangue. E ele também assumiu um compromisso da noiva, de o quê? De ele falou assim, ó, eis que eu vou voltar para a casa do Pai, para vos preparar um lugar, diz a palavra de Deus. Eu vou, e depois ele voltaria em grande estilo, como diz a palavra? Cercado com seus amigos. Quem? Os anjos. Diz a palavra de Deus que Deus voltaria com os anjos e com voz de arcanjo. E aqui entra o papel da igreja. Qual seria o papel da igreja? A de aguardar a vinda do noivo, porém preparada para a sua vida. E quem seriam as 10 virgens? Todas essas virgens representam a igreja, eu e você, individual do Senhor. Aí, pastor, mas nós somos a noiva de Cristo? Sim, a noiva é o conjunto. A noiva somos o quê? Somos toda a igreja. As igrejas do mundo inteiro se reunindo, era como se fosse um transforme. Elas juntas formam a igreja, a noiva de Cristo. Eu individualmente sou virgem, mas quando eu me junto como igreja, eu me torno noiva. Agora, é importantíssimo compreender que ali não seriam 5 delas representando a igreja de Cristo, que seriam as sábias, e 5 delas as pessoas do mundo. Não, 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 querido. Porque a palavra de Deus fala que elas virgens, porque ambos eram igrejas. Todas as 10 eram virgens e todas elas são igrejas. Contudo, há uma característica específica que as diferencia uma da outra. E a palavra de Deus fala que 5 eram o quê? Eram prudentes, sábias. No original é frônimos, que significa atenta ao seu propósito. Atenta ao seu objetivo. As 5 eram sábias, elas estavam atentas ao propósito que foi dado a elas. Porém, 5 delas eram nécias, eram tolas, não eram sábias. Agora, sabe quando foi evidenciado a sabedoria e a loucura delas? Foi quando foi dado o sinal. E qual foi o sinal? O noivo está chegando. E querido, o sinal tem sido gritado na internet todo dia. Quando você abre o jornal, está assim, ó, o noivo está à porta. E ele falou assim, olha, eu vos deixo sinais para que vocês não sejam enganados. O Senhor colocou em Mateus 24 assim, ó, eu vos direi os sinais para que vocês não enganem. Porque falsos profetas virão dizendo, eis o Cristo aqui, eis o Cristo ali. Não vos deixe enganar, porque assim como o relâmpago passa do oriente para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá e toda língua confessará. Então não vos engane. Então, o sinal já foi dado, querido. Está gritando todos os dias quando você abre a televisão, quando você abre o jornal e quando você abre o celular. O noivo está chegando. E diz a palavra que quando as virgens ouviram que o propósito, a razão dela estar naquela reunião, que era o que? Iluminar o caminho para a noiva, diz a palavra que elas foram lá e acenderam as suas lâmpadas. Todas as 10 acenderam. Lâmpada, sabe o que era? Alguém sabe o que não são essas lâmpadas? Era um vasinho de barro que tinha um paviozinho com óleo dentro. Você acendia e ela acendia, igual o lampião de hoje. Só que naquela época era uma lâmpada de barro, muito bonitinha por sinal. E diz a palavra que todas elas acenderam. Só que aconteceu uma coisa. As 5 que eram sábias, elas tinham guardado consigo o quê? Um pote de reserva. E já as imprudentes não. E diz que no caminhar, as das imprudentes começaram a apagar. A diferença delas não foi ter a lâmpada acesa, não. Até porque ambas acenderam. O problema delas foi que 5 delas não tinham reserva de óleo para manter acesa e logo apagaram. No versículo 4 diz assim, as
As insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo consigo. E as sábias levaram a candeia, e elas levaram juntamente uma vasilha com óleo. Então veja que ambos eram igrejas, estavam com o propósito de esperar o noivo, ambas tinham lâmpadas que acendiam, mas só 5 tinham reserva de óleo. E aqui vem o propósito dessa mensagem de hoje, querido. É sobre a necessidade de carregarmos a unção. A necessidade que temos de ter um óleo reserva sobre nossas vidas, querido. E amados, quando eu falo de óleo na palavra de Deus, nós falamos de quê, querido? Falamos de quê, irmão Luiz Carlos? A presença do Espírito Santo. Óleo na Bíblia é a presença do Espírito Santo de Deus. Eis que o Espírito Santo me ungiu para quê? Para pregar boas novas, liberdade aos cativos, cura aos enfermos. Lá em Isaías 51. E diz a palavra que o óleo, ele faz o quê? Ele faz não apenas a chama queimar, mas como também ela continuar queimando dentro de nós. Então aqui o Senhor nos mostra 2 tipos de igreja que vão existir nos últimos dias, querido. É só 2 tipos, é o quê? É aquela que possui a unção e também possui reserva, está com a vasilha com óleo aí, e é aquela que até tem óleo, querido. Ela até acende a chama, mas tem pouca unção. Ou seja, uma igreja cheia de unção e uma igreja com pouco óleo, pouca unção. E quer ver uma forma maravilhosa da gente entender como o óleo, a unção influencia na nossa vida? Quer ver exemplo? O motor de carro. Quem sabe que carro tem que ter óleo no motor, querido? Todo mundo sabe. Até quem não tem carro. E qual é a função do óleo no motor, querido? É lubrificar o carro. A irmã Sônia vinha me contando que o carro dela está com água misturado com óleo, que o motor está querendo pifar por causa disso. Por quê? Porque é essencial o óleo para o bom funcionamento. Agora eu pergunto, um carro com pouco óleo no motor, ele funciona? Funciona ou não, irmãos? Funciona, irmão Clóvis? Funciona. Caminhão consome muito óleo, não é? Funciona o motor sem óleo? Com pouco óleo? Funciona, querido. E esse é o problema, querido. Carro com pouco óleo funciona. Porém, agora imagine esse carro, querido, com o motor funcionando com pouco óleo. Está ali, ó, os pistões, tac. E o desgaste que ele vai provocando dentro do motor, as engrenagens aos poucos vão desgastando, até que um dia o esgotamento do motor chega ao nível que do nada ele para de funcionar. Agora eu te pergunto, por que ele quebrou? Por que parou de funcionar? Estava tudo bem. O motor estava funcionando, eu andava para cima e para baixo. Um dia, simplesmente, ele parou de funcionar. Por quê? Porque a realidade é que ter pouco óleo, ele chega a ser pior do que não ter óleo. Porque assim, ó, um carro sem óleo, se eu bater, o que vai acontecer, irmão Clóvis? Ele vai fazer assim, ó, e tu, ops, tu vai desligar. Opa, tá sem óleo o motor. Irmãos, eu já tive um carro que ficou sem óleo, eu liguei, ele fez uma batedeira, eu desliguei na hora, não quebrou o motor. Mas o problema não é não ter óleo. O problema é quando é pouco óleo. Porque com pouco óleo a igreja funciona, querido. Pouco óleo, querido. Você está no culto, você está louvando ao Senhor. Pouco óleo, você está em casa trabalhando e está funcionando. Pouco óleo nas juntas do joelho, tu ainda está andando. Mas a questão é que o pouco óleo, uma hora, ele vai ter um custo muito alto, que é o quê? É o esgotamento do motor, é o fracasso do motor. O pouco óleo nas juntas do joelho, como é que é o nome do óleo do joelho, meu amor? Sei lá, o nome que tem aqui. Meu irmão, quem já teve desgaste aqui? Meu irmão, o joelho não vai mais funcionar. Então o que acontece? O pouco óleo, ele acaba o quê? Fazendo você funcionar de uma forma errada. Por quê? Porque o óleo, ele é um facilitador do trabalho, querido. O que o óleo faz no motor? Ele lubrifica. O que o óleo faz na pele de quem usa? O óleo protege do sol. Quem vai aí nas praias no final do ano, bota o óleo. Por que tu bota o óleo, querido? Para proteger. O óleo no remédio, ele traz o quê? Ele traz cura. O óleo na candeia e no lampião, ele ilumina. Agora, eu posso viver a vida cristã, querido, com pouco óleo, com pouca unção? Eu posso? É claro que eu posso, querido.
Eu posso pregar, por exemplo, aqui no altar, com pouco óleo. Eu prego aqui, mas no finalzinho a pessoa, nossa, até que eu senti a presença de Deus. Eu posso louvar na igreja com pouco óleo? Posso, querido. Eu posso servir ao Senhor na igreja e na rua com pouco óleo? Posso, querido. Eu posso administrar as lutas diárias da minha vida, porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, é contra quem, querido? Principados e potestades. Então, há uma luta no mundo espiritual, e você pode guerrear essa luta com pouco óleo, no casamento, no filho, com os filhos, com os trabalhos? Claro que você pode. Agora, o problema disso é que o custo de ter uma vida com Deus, enfrentando as lutas espirituais que nós temos, porém, possuindo pouco óleo, é terrível. É o desgaste, é o esgotamento que isso vai provocar nas nossas vidas. E sabe quando esse desgaste vai ser percebido, querido? Sabe quando você vai perceber que tu está com pouco óleo? É só quando o motor parar de funcionar. É só quando o motor quebrar. Sabe quando é que você vai perceber que o óleo está pouco na tua vida? É quando o seu casamento já está por um fim e vai acabar. Sabe quando você percebe que você está com pouco óleo na vida? É quando meus filhos já não estão mais na presença de Deus. Estão envolvidos na rua com o que não presta, querido. É quando eu já não tenho mais prazer de ir nos cultos e eu quero abandonar a igreja. Aí eu percebo que eu não tenho mais óleo na minha vida. É que era pouco óleo. Amados, aprenda uma coisa. A unção de Deus, o óleo do Senhor, faz toda a diferença na vida do crente. Viver uma vida cristã com pouco óleo é suicídio espiritual. É por isso que tem tanto crente cansado, desmotivado. Na vida ministerial, na vida familiar, no trabalho. O camarada vem na igreja no domingo, passa a semana inteira com pouco óleo, desgastando o motor. Daqui a pouco o motor para, o teu motor espiritual para, e você está morrendo. E aí você diz, o que tem de errado? É pouco óleo, querido. Mas o problema é que quando eu venho na igreja, o pouco óleo ele faz o quê? Ele acende, querido. Aí eu venho aqui na igreja, o pastor começa a pregar e começa a rachalabasturiandalabá. E aí é teu azeite que está pouquinho, ele faz assim, ó, puf, pega fogo e tu fala, ai meu Deus, que coisa boa eu senti na igreja. Só que ele sai da igreja e o óleo apaga. Por quê? É pouco óleo, querido. É pouca unção. E Jesus nos adverte que esse é o maior problema da igreja nos últimos dias. Que o sinal seria dado, o noivo está às portas. A igreja que estaria dormindo, querido, quantos estavam dormindo? Às 10. Olha que forte o mistério. Diz a palavra que às 10 dormiam. E por que dormiam? Porque o noivo demorou a vir. Então é normal diante da demora do vida do Senhor, é normal diante do cumprimento da promessa de Deus, é normal enquanto esperamos o sono natural alcançar nossas vidas. Porém, quando o Senhor te desperta e diz assim, acorda que está chegando a hora. Luiz Carlos, desperta que a hora do teu ministério está chegando. Irmã Rita, desperta que o momento está chegando. O natural é o quê? É a igreja levantar e dizer, Senhor, eis aqui a minha lâmpada, mas também eis aqui a minha botija. A unção vai fazer a diferença. Quer ver um exemplo, querido? Davi era pequeno, era uma criança. Foi ungido como rei por Samuel, e todos conhecem a história. Mas o que eu acho interessantíssimo é que em 1 Samuel 16, não precisa abrir, 13, Samuel diz que apanhou um chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos a Davi. E diz a palavra que quando Samuel ungiu, derramou um chifre cheio de óleo na vida de Davi, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Querido, quando Davi disse assim, olha, eis que o teu servo estava no campo tomando conta das ovelhas, veio o leão e eu derrubei, depois veio um urso e eu derrubei, quem é esse gigante para enfrentar o meu Deus?
Esse Davi não é o mesmo Davi que estava lá no campo antes de Samuel chegar, porque o que fez a diferença na vida de Davi foi a unção que foi derramada sobre ele, foi a presença do Espírito Santo. Mas, meu querido, o que fez Davi vencer o leão, vencer o urso e depois vencer o gigante, foi porque não basta ser ungido, não basta ter a unção, você tem que ter reserva, você tem que continuar sem cheiro da presença de Deus. E diz a palavra que Davi, ele louvava, ele adorava, ele buscava a presença do Senhor todos os dias. A unção que você recebe aqui nesta igreja é o início, é o start de Deus, para que você venha continuamente buscando esta unção. Amém, igreja? Nós precisamos ter reserva de unção. Diz a palavra de Deus que chegou a viúva de Eliseu, queriam tomar os filhos dela como escravo, porque o marido dela servia o profeta Eliseu, morreu, deixou uma dívida, e ela chegou desesperada. Olha só, a tua serva, esposa do teu servo que te serviu todos os anos da vida, morreu, ele deixou uma dívida, querem pegar meus filhos como escravo, eu não sei o que fazer, eu estou desesperada. Aí o profeta olhou para ela e falou assim: olha, tu está desesperada? Tô. Você não sabe o que fazer? Não sei. E ele perguntou: o que tu tem em casa? E ela falou assim: a sua serva não tem nada, a não ser uma pequena botija com óleo. Aquela mulher, ela poderia não ter muita coisa, mas ela tinha o que precisava, que era o quê? Reserva de óleo, querido. Você talvez não tenha dinheiro, não tenha profissão, não tenha uma direção específica para a tua vida, mas se você tiver a presença do Espírito Santo, é o que você precisa de verdade, querido. Porque quando o crente anda na unção, prega na unção, louva na unção, trabalha na unção, passeia na unção, a unção vai fazer a diferença. A presença de Deus vai fazer a diferença. Porém, quando a igreja, ela se acostuma, presta atenção, irmã, irmão Osório, quando a igreja costuma ter pouca unção, o que acontece? Acontece que está em Apocalipse 3,14. Diz a palavra que o anjo chegou à igreja de Laodiceia e disse assim: ó, conheço as tuas obras e sei que nem és frio e nem é quente. E ele fala assim: ó, quem deras tu fosse frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Agora pare e pensa, por que ele disse que antes fosse frio ou quente, querido? Parafraseando, ele falando assim: olha, eis que vejo as tuas obras e vejo que tem pouco óleo sobre a tua vida. Antes tivesse muito óleo ou nenhum óleo. Por quê? Porque quem tem muito óleo, ele anda na unção, querido. Quem tem muito óleo, ele não se preocupa com o seu amanhã, porque ele sabe que o amanhã preocupa a si mesmo. Ele anda hoje na presença e na direção do Senhor. Quem é cheio da unção, ele não tem problema com o mundo, porque ele sabe o seu propósito, que é o quê? Esperar o noivo chamar. Eis que o sinal está chegando, o noivo vai chegar e eu vou subir. Porém, quem tem óleo nenhum, ele também sabe que está sem óleo. Querido, a igreja que está... Eu estou falando para a igreja, não estou falando do mundo. Eu estou falando de uma igreja que não tem óleo, que é fria, esfriou. Querido, um crente que já andou na presença do Senhor, um crente que já sentiu o Espírito Santo queimar o seu coração. Ontem eu fui dar uma carona para um homem, peguei lá o seu Marcelo, vou mandar para ti, Marcelo. Até deveria ter mandado agora. Peguei no carro, dei uma carona para o homem lá no posto, fui dar uma carona, e o Marcelo entrou no meu carro e falou assim: ó, meu querido, onde é que tem um lugar bom para pegar mulher? Eu falei assim: eu quero pegar mulher, onde é que está a mulherada? Onde é que tem uma festa boa para me pegar a mulherada? Porque eu quero pegar a mulher. Era um homem assim com seus 40 anos. E aí eu comecei a rir, eu falei assim: olha, meu querido, pegar mulher eu não sei não, mas eu sei uma coisa muito melhor do que pegar mulher. Ele: ah, é? O que é? Me fala. Querido, tu já sentiu o teu coração queimando na presença do Espírito Santo? Tu já sentiu o fogo do Espírito Santo queimar na tua vida? Esse homem abaixou a cabeça e falou assim: querido, eu sou obreiro afastado e desviado do Senhor. E eu falei assim: homem, por que você está perdendo tempo com aquilo que não vai te trazer vida? Volta a buscar a presença do Espírito Santo de Deus.
E aquele homem falou: Senhor, foi de Deus você me dar essa carona, porque hoje mesmo eu vou voltar para Jesus. Por quê? Porque aquele homem sabia que ele não tinha mais óleo. Ele sabia que ele estava frio. Um crente que já sentiu o seu coração queimar, ele sabe que está frio. Então o problema, querido, não é você estar cheio do Espírito Santo e nem vazio. O problema é o meia boca. O problema é o que tem pouco óleo. Por quê? Porque ele acha que está cheio quando está quase vazio. Por quê? Porque ele vem no culto, irmão Clóvis. E aí no culto ele sente a presença de Deus. Porque tem óleo queimando. Porque ele acha que ainda é crente, porque o motor está funcionando. Mas mal sabe ele que quando ele for enfrentar as lutas da vida lá fora, esse óleo vai acabar. O óleo vai apagar. E diz a palavra. Vocês estão aí, igreja? Posso continuar? E diz a palavra de Deus que ele falou assim: olha, eis que você diz, sou rica, estou enriquecido, de nada tenho falta. E a palavra de Deus fala: você não sabe que tu é um desgraçado. Irmãos, que palavra pesada. És um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E ele fala: aconselhe que de mim compres ouro provado, que enriqueça, roupas brancas que te vista e colírio para os teus olhos. Querido, desgraçado, sabe o que significa desgraçado? Destituído da graça de Deus. Irmãos, nunca fale para ninguém que você é desgraçado. A pior palavra que existe para o homem é dizer assim, ó, você está destituído da graça de Deus. Sabe por que nós somos salvos? Pela graça de Deus. É um presente do Senhor. E quando você profetiza para alguém que você é um desgraçado, você está dizendo: você perdeu, você jogou fora a única coisa que pode te salvar. E o anjo disse: olha, igreja, você que está com pouco óleo. E o Senhor falou assim: ó, quem dera tu fosse cheio do óleo ou vazio. Mas porque você tem pouco óleo, ele fala assim: você é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E ele fala assim: ó, sê zeloso, arrepende-te, porque eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e com ele cearei e ele comigo. Então, amados, nós precisamos de óleo de unção, querido. Mas a questão é: pastor, como que eu consigo então mais óleo? Como que eu consigo mais unção? Primeiro, querido, eu preciso reconhecer que eu tenho pouco óleo. Eu preciso reconhecer, querido, que tem pouco óleo na minha vida. Ou talvez você nem óleo mais tem. Vazou tudo, o cáter do teu motor arrebentou, vazou todo o óleo e você está vazio de óleo, querido. E o problema é que quem tem pouco óleo é aquele que, ao invés de reconhecer e buscar mais óleo, sabe o que ele faz? Ele está culpando sempre os outros pela falta da presença de Deus. O maior problema de quem tem pouco óleo é que ele não consegue reconhecer que o problema é ele que não busca. Não, sabe o que ele faz? Ele chega na igreja e ele fala assim: nossa, esse ambiente dessa igreja não está muito bom, não. Esse ambiente está meio frio, louvor não está muito bom, o pastor tocou, arrebentou a corda ali, se perderam no louvor. Não. Essa palavra aí, eu já ouvi essa palavra não tem. A igreja está morna, quando na verdade é tu que está com pouco óleo, querido. O problema não está no ambiente, meu querido. É o teu coração que está pouco óleo. Daí o que acontece? Quando o fogo começa a pegar, você só sente fagulha. Só fagulha, é só o que dá. É só um... Já viu quando você esvazia um tanque de gasolina e fica só o vapor ali dentro, você acende e ele faz assim, ó. Puff, e acabou. É só isso. É puff. Já fez isso aí, Clóvis? Acendeu um tanque que está vazio? Tu está assim, querido. Tem só um combustívelzinho voando ali. E aí você culpa o quê? Que o problema de você não sentir mais a presença de Deus é do ambiente, é da igreja, é o pastor que não é pentecostal, é os louvores que não são bons. Meu querido, você precisa reconhecer urgentemente que teu óleo está pouco e que tu precisa buscar mais. Aconselho-te que de mim compres óleo, diz a palavra. Próximo passo, você precisa comprar mais óleo.
Diz a palavra assim, que as insensatas disseram às prudentes, no versículo 8, coloca para nós. As insensatas disseram, dê-nos um pouco do seu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. E elas responderam, não, pois pode ser que vai faltar para mim e para você. Então vai e compra óleo para vocês. Veja aqui, que elas até reconhecem, querido, essa igreja aqui, ela reconheceu que ela tinha pouco óleo, e que o óleo acabou, que estava sem óleo. Porém, o que? Elas quiseram terciarizar o óleo. Elas quiseram o quê? Pedir emprestados aos outros, querido. E tem gente na igreja que age da mesma forma. Vai na igreja, está com pouco óleo ou quase acabando, e está sempre o quê? Esperando que alguém venha, coloque a mão sobre ele e transfira óleo. A pessoa quer que venha aqui. Aí o camarada não olha, não busca, não se consagra, não se santifica, mas ele quer que o pastor fale assim, ó, Luiz Carlos receba óleo, e o óleo faz assim, ó, na vida do estou transbordando em óleo. Querido, eu vou te dizer que ainda que isso aconteça, irmã, ainda que o pastor venha aqui cheio do óleo, toque e você transfira todo o óleo, amanhã vai vazar tudo. Por quê? Porque teu motor está vazando, querido. Meu querido, aprenda uma coisa. A unção, ela tem um preço. A presença do Senhor, ela tem um preço, Josiane. E ele diz assim, ó, não vou te dar. Vai e compra óleo para você. Mas aí você diz assim, mas pastor, como assim comprar óleo? Jesus já nos não comprou na cruz. Nós não fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos salvos pela graça de Deus. E isso não é um presente. Por que eu preciso comprar? Você está certo, querido. Nós somos salvos pela graça, não é por obras, não é por merecimento, é por misericórdia. Agora, porém, a presença do Espírito Santo, a unção, o óleo do Senhor, ele tem um preço a ser pago para ser derramado, querido. Diz a palavra aqui, o Senhor estava antes de ser assunto nos céus, ele falou para o discípulo, ficai em Jerusalém, até do alto ser revestido do quê? Poder. E ele falou assim, ó, sem ser revestido do poder, não saiam a evangelizar, a pregar, a fazer discípulos, não façam. Esperem que do alto vocês sejais revestidos, cheios, transbordantes do poder, da presença e da unção do Senhor. Mas para isso eles precisaram o quê? Estar reunido, buscando. Diz a palavra que estavam 120. Orando, clamando e dizendo, Senhor, vem sobre nós. Pai, eu preciso da tua presença. Senhor, eu preciso desse poder. Senhor, me reveste desse poder. Senhor, eu já estou há 7 dias jejuando. Senhor, eu não vejo mais celular, eu não vejo mais TV. Deus, eu quero a tua presença, eu quero a tua presença. E de repente, o preço pago foi o quê? A glória sendo derramada. Aconselho-te de mim que compres ouro provado no fogo, roupas brancas e colírios para os olhos. Como é que se compra sem dinheiro isso, querido? Isaías 55:1 fala assim, ó, venha, abre aí 55:1, você não precisa abrir não. Isaías 55:1 fala assim, venha todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E ele fala assim, ó, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, como o que é bom, e a alma de vocês ficará repleta. Querido, a presença de Deus, ela precisa ser comprada, porém sem dinheiro. Mas como que eu compro, pastor? A palavra de Deus fala, vinde você que tem sede. Tua alma tem sede de algo, querido. A palavra de Deus fala, vinde e compre sem dinheiro. A tua alma tem fome de algo, querido. A palavra de Deus fala, vinde e comprai sem dinheiro. E o que é isso que eu preciso comprar? É a presença de Deus. E qual que é o dinheiro espiritual? Querido, é a fome pela presença do Senhor. A moeda espiritual para ganhar, para galgar, para conquistar o óleo, chama-se fome pela presença de Deus. Diz a palavra assim, bem-aventurados os famintos e sedentos, porque eles serão fartos. Querida viúva,
de Eliseu, ela não tinha nada, estava desesperada. Ela servia a Deus, seu marido servia ao Senhor, seus filhos serviam ao Senhor. O inimigo bateu na cara dizendo: eu vou roubar teus filhos, eu vou destruir tua casa, vou destruir teu ministério. Aquela mulher foi na direção do homem de Deus e disse: o que eu faço? E ele falou assim: o que tu tem em casa? Eu tenho um pouco de óleo. Ele falou: é suficiente. Ele falou assim: vai lá, pega vasilhas e não poucas, muitas vasilhas, pega, fecha a porta do teu quarto e começa a deitar óleo. Querido, sabe o que é deitar óleo? Começa a buscar a presença do Senhor, começa a orar e se consagrar. E diz a palavra que enquanto ela derramava óleo em vasilha, o óleo não acabava, querido. Meu amado, mas só tem óleo quando tem vasilha. O problema da igreja, das 5 noivas, das 5 virgens, não foi ausência de unção, mas foi ausência de vasilha, de reserva. Querido, o problema da igreja não é falta de palavra. O problema da igreja não é falta de orientação, não é falta de louvor, é falta de ter reserva espiritual, querido. Diz a palavra de Deus que Pedro, foi enviado a um centurião de nome Cornélio em Atos. E diz a palavra de Deus que quando o Senhor chegou para Pedro: eu preciso que você vá falar com um centurião lá na Itália chamado Cornélio. E ele falou assim: mas como assim, Senhor? Esse homem não é crente, esse homem não serve ao nosso Deus. E ele falou assim: não, você está enganado, porque as suas orações e as suas ofertas me chegam ao meu altar como incenso agradável. Querido, a reserva de oração e de ministério, de trabalho ministerial daquele homem, fez com que o Senhor enviasse Pedro particularmente para ele. E diz a palavra de Deus que quando ele ouviu a palavra, ele e a sua casa foram cheios do Espírito Santo. Por quê, querido? Porque aquele homem tinha reserva de oração. Reserva de oração, querido. Diz a palavra de Deus que se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Sabe por quê? Porque o escolhido com pouca unção vai ser enganado, querido. Porque na hora que a lanterna dele apagar, qualquer luz vai servir para ele. O anticristo está aqui, eis que o Cristo está aqui. Oh, é verdade, oh. Ele faz milagres e prodígios. Não, só pode ser Jesus. Vai ser enganado, querido. Pouco óleo, querido. Precisamos ter reservas espirituais, queridos. E reserva espiritual não se faz na igreja, meu amado. Vasilhas com óleo não se constrói no altar da igreja, mas se constrói no altar da tua casa, como fez a viúva. Fechou a porta e diz a palavra que ela no secreto, o óleo não acabava porque tinha vasilhas. A vasilha pode ter vários nomes. Por exemplo, estou passando por uma luta terrível no trabalho. Sabe o que você faz? Enche essa vasilha de oração. Começa a encher de unção. Sabe o que vai acontecer? Esse trabalho que hoje é problema, amanhã vai ser experiência sobrenatural com Deus, porque tu fez uma reserva de oração nessa problema. Estou com uma luta no casamento, pastor, não aguento mais meu marido. Eu não aguento mais minha esposa, meu Deus, eu vou abandonar essa mulher. Fala o seguinte: não abandona não. Pega essa vasilha do teu casamento, começa a derramar unção. Senhor, em nome de Jesus, converte a minha esposa. Senhor, em nome de Jesus, transforma o coração duro do meu marido. Senhor, eu quero a tua glória. É promessa de Deus, em minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, muda meu marido, muda minha esposa. Muda minha esposa, que vai acontecer? O óleo vai transbordar e essa vasilha vai estar cheia de óleo, querido. Meu filho não me respeita mais. Meu filho só quer saber de rua, não estuda mais, mal vai no colégio. Eu estou achando que ele vai se perder, ele vai pro fundo. Vai não, querido. Pega essa vasilha chamada filhos, começa a derramar o óleo. Onde, querido? É na igreja? Não, fecha teu quarto no secreto e começa: Senhor, transforma meu filho. Deus, eu não aceito as drogas, eu não aceito a bebida, eu não aceito a prostituição. Meu filho é pro altar e no altar ele vai servir. Deus, transforma ele. E essa unção vai ser reserva na vida dele. Aleluia, igreja. Meu amado, a tua luta hoje, a tua aflição hoje, o teu pecado: pastor, eu não consigo viver sem pornografia. Não consigo. Pastor, toda vez quando eu vejo, eu estou ali, eu estou pecando, eu estou vendo, eu estou me masturbando, eu estou adulterando. Pega essa vasilha da promiscuidade
e começa a dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito mais, Senhor. Porque a palavra de Deus fala que se conheceres a verdade, verdadeiramente seres libertos. Senhor, eu não aceito mais isso. E começa a derramar unção. Sabe o que vai acontecer? Essa vasilha da promiscuidade vai virar santificação e santidade. Amém, igreja? A questão é, querido, como é que está a tua reserva de óleo? Como é que está? Se Jesus voltasse hoje, agora, trombeta tocasse, tocando a trombeta, será que você teria óleo suficiente? Ou daria só para você acender e sair na esquina, e logo o óleo apagaria, querido? E amado, interessante que essas virgens, sabe o que elas fizeram? Elas foram comprar. Ela falou assim: não vou dar o meu, porque vai voltar para mim e para ti. Fala o seguinte: vai tu lá, compra. E elas foram. Só que o que acontece? Era tarde demais. E diz a palavra que quando elas foram e voltaram, a porta se tinha fechado. Querido, existe um tempo para você buscar o Senhor. E esse tempo é fazendo assim, ó, tic-tac, tic-tac. Uma hora o tique vai fazer tique e ele não vai ter mais taque. E talvez seja tarde demais para você mudar de vida, querido. Meu amado, eu não sei se a igreja vai ser arrebatada no início da tribulação, no meio da tribulação, no final, eu não sei. E também não me importa, querido. O que me importa é que é independente se eu vou passar ou não pela tribulação, porque a palavra nos mostra que a gente passa. Tem gente que prega aí, não, porque a igreja não vai passar, querido, não é o que Mateus fala. E ele fala que aqueles que foram fiéis até o fim, não negar, não abandonar. Então, amados, cuidado. E não precisa vir alguém dizendo que é o Cristo, não. Já tem muita gente seguindo falsos Cristo, com falso evangelho sendo pregado, querido. E eu não quero pregar o evangelho do terror, não. É o evangelho da graça, querido. Tem toda uma unção, uma presença de Deus para você experimentar. Querido, não se conforme com pouco. A igreja é o lugar que vai te despertar a buscar mais. A igreja é o lugar onde nós vamos queimar juntos. Não fogo que condena, mas o fogo que purifica. Tu vai estar aqui, ó. Aí o óleo dele, aí sim, querido. Aí sim, eu vou estar aqui com o meu óleo está mais ou menos. Mas aí o óleo do Luiz Carlos está transbordando. Aí eu vou estar aqui, aí o óleo dele vai começar a passar para mim. E vai equilibrar, vai ficar nós dois. Ô glória! Aí eu vou sair daqui cheio de óleo. E aí na hora que meu óleo começar a vazar, opa, eu vou de novo. E eu vou lá e vou encher a vasilha de novo. Mas eu não vou me conformar com uma vida meia boca na presença do Senhor. Amém, igreja? Se coloca de pé. Igreja, essa palavra é para mim, essa palavra é para ti, essa palavra é para todos aqueles que querem viver uma nova vida com Deus. Querido, em nome de Jesus, como é que está teu motor? Como é que está teu motor espiritual? Como é que está o motor do teu casamento? Como é que está o motor da tua vida emocional? Tem um monte de crente esgotado espiritualmente, esgotado. Não consegue mais orar, não consegue mais jejuar, não consegue mais buscar Deus. Por quê, querido? Funcionou por muito tempo com pouco óleo, quebrou, querido. Teu motor quebrou. Teu motor de busca, de consagração. Foi muito tempo trabalhando na força do braço. Já viu? Quando você trabalha uma coisa que não está bem, você vai ter que fazer força. Tinha um óleo que lubrificava e as engrenagens iam direitinho. Está faltando óleo, vai ter que fazer força. Aí tu está trabalhando na tua casamento com força, você está trabalhando na tua vida ministerial com força, a tua vida espiritual é na força, é tudo na força. Chega uma hora que você cansa, e quem cansa desanime e para, querido. Quantas pessoas já pararam, querido? Mas é tempo de você voltar a buscar. Fecha seus olhos. Eu vou orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a tua igreja, Pai. Deus, nós não queremos ser aquela igreja que era virgem, tinha o propósito de receber o noivo, tinha o propósito de estar atenta aos sinais do noivo, mas de repente o sinal está vindo, e eu não estou enxergando. Por quê? Porque eu dormi e deixei o óleo vazar. Eu não tenho reserva de óleo.
eu estou aqui hoje só pela misericórdia. O resto é a rapa da capa da gaita do óleo. Eu estou aqui só pela misericórdia. Mas Deus, eu não quero viver com pouco, mas eu quero transbordar, porque é uma promessa que diz que aquele que crê em ti, do seu interior fluiriam rios de água viva. Deus, na minha vida não tem fluído rios de água viva, mas na minha vida tem fluído rios de pecados, rios de amargura, rios de confusão, brigas, intrigas, mentiras. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, muda o meu coração, traz olhos sobre a minha vida. Deus, me ajuda a pagar. Talvez eu não consiga, Senhor, orar como eu deveria, buscar como eu deveria, mas me ajuda a começar, Senhor. Tira o cansaço, tira a preguiça espiritual, tira a cegueira e a surdez espiritual. Desperta no meu coração uma sede e essa fome de buscar, pagar o preço. O preço qual é? O preço é a fome. Então me dá fome, Senhor. Me dá fome, Senhor. Me dá sede, Senhor. Fome e sede pela tua presença, fome e sede pela tua palavra, fome e sede de buscar a tua presença, Senhor. Deus, eu não quero ser aquela virgem que vai ser reprovada, Senhor, que naquele dia vai ouvir do Senhor dizendo: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. De até querer buscar, mas quando não tiver mais valendo a pena, buscar quando for tarde demais, e ouvir a porta se fechou, e não há mais esperança para você. Não, mas em nome de Jesus, me muda hoje, Pai. Me desperta a fome hoje, Pai. Me desperta a sede hoje, Pai. Move o meu coração, tira o cansaço, tira o desânimo, reacende a chama no meu coração, reacende o prazer de estar na tua casa, o prazer de fazer a tua obra, de ouvir a tua voz, de te louvar e te adorar. Deus, eu quero a tua unção, a tua presença, a tua unção que quebra todo o jugo do inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga-se comigo: Senhor, nesta noite eu reconheço que tem pouco óleo na minha vida, que eu não tenho tido vasilhas, reservas de unção. Mas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, eu rompo com todas as amarras, com todo o jugo que tem me impedido de buscar mais da tua presença. E em nome de Jesus, eu quero viver uma nova história transbordante da tua unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero mais da tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você recebe dessa palavra? Então diga: eu recebo desta palavra na minha vida. Eu não vou ser a virgem louca, a virgem nécia, mas Deus, eu vou ser a virgem sábia, que vai buscar o óleo direto na fonte, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amados, quarta-feira, culto de oração, em nome de Jesus. Domingo, culto da família. Amém? Sexta-feira, célula vai ser aonde? Cadê o voluntário? Te acusa aí, voluntário. Cadê o voluntário? Ali, ó. De novo? Ó, vou te dizer, ó. Vem cá, irmã Cris, rapidinho. Vem cá. Meu amor, olha só. Tu tirou todo o áudio do meu microfone. A gravação vai estar sem áudio, viu? Vem cá rapidinho, Cris. Aleluia. Pastor grita muito, né? A gente fez pequeno grupo sexta-feira na casa da irmã Cris. E eu vou te dizer, a palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber. Diz a palavra de Deus que ela deu a sua casa. Ela deu o seu tempo para receber a gente. Aí a gente bagunçou a casa dela, ela teve que depois organizar, faz parte. Mas, meu querido, ela recebeu algo muito melhor. O que é? É a graça, é a unção, é o óleo do Espírito Santo. Por que tu quer de novo na tua casa? Porque é muita bênção, gente. Vocês não têm noção. Toda vez que a gente cede a nossa casa em nome de Jesus, é glória, é bênção, é unção de Deus sobre nós. Amém. Olha só, querido, daqui a pouco vai ter gente brigando, porque é só na casa dela ela quer, porque ela quer mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Então, amados, em nome de Jesus, querido, abra sua casa. Amém. Olha aí, ó.
E amados, eu falei na sexta-feira, querido, é para levar convidado. Se for para ir para casa dela, para ser só mais um clubinho da igreja, eu vou parar com o pequeno grupo. Não, é lugar de levar vidas. Então, meu amado, quarta-feira, culto de oração. Sexta, de novo na casa da irmã Cris. Domingo, culto da igreja. E amado, traz um convidado. Irmão Cláudio, está sendo bênção vir aqui? Olha aí que bênção. Irmão Cláudio, convidado da irmã Ana. Está aí, ó. Está mais presente que muito crente que vem aqui. Querido, venha. Deus tem coisas novas para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos. Senhor, obrigado por esse culto maravilhoso. Nos prepara uma semana na tua presença. Nos livra, Senhor, de todas as ciladas do inimigo. Deus, que nós possamos reconhecer onde está faltando óleo na nossa vida, Senhor. Onde nós precisamos, Senhor, encher as nossas vasilhas de óleo. E, Pai, nos ajuda, Senhor, a vencer a preguiça, o cansaço, o desânimo, a desmotivação, Senhor, as lutas que o inimigo prepara para nossas vidas. Deus, nos enche do teu óleo, nos capacita com a tua unção e nos leva na tua paz para o nosso lar. Levante suas mãos e que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre esta igreja, sobre a igreja de Cristo em toda a terra, sobre a igreja perseguida na Nigéria, na África, sobre a igreja perseguida nos mundos árabes, Pai, e pedimos isso em nome de Jesus. E a igreja que crê nessa palavra, ela diz: Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Oh glória. Abraça seu irmão aí, querido.